E aí, amados, graça e paz a todos, um bom dia. Meus amados, a alegria do Senhor é a nossa força. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Ebenezer. Pastor Eugi Bittencourt, da Igreja Ministério Graça e Adoração e do Monte Porta do Céu. Deus te ama, Jesus te ama e quer falar contigo nessa manhã. Se vocês não estão observando e estão percebendo, o fundo está aqui, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Está lá em Apocalipse, no capítulo 6, que diz a abertura dos primeiros 6 selos. Os primeiros 6 selos. Louvado seja o nome do Senhor. Ali estava João desesperado, que não havia no céu, não havia ninguém digno de abrir o selo, desatar o selo do livro, mas ali os anciões dizem a João, né? O Cordeiro de Deus, ele tem esse poder, ele vai abrir os selos desse livro, né? É o único digno de abrir os selos do livro, é o único digno da adoração, louvor. Meus amados, em nome de Jesus, eu quero trazer nessa manhã, agora neste momento, através da palavra de Deus, eu quero trazer também revelações. Essas revelações que eu vou falar, tudo no contexto bíblico que está aqui. Vocês estão entendendo? Deus mostra quem quer, fala com quem Ele quer, e aqueles que o buscam, né? Deus está pronto. Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes, o qual não conhece. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui estou eu, né, neste momento, nessa manhã, para trazer até você o livro de Apocalipse, capítulo 6. Vamos ler a palavra de Deus primeiramente. Ela não volta vazia, mas antes faz o que apraz ao Senhor e prospera naquilo qual Ele ordenou e enviou a fazer. Amém? Glória a Deus. É a palavra de Deus. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6 diz assim: a abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e eu vi 4 animais, um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem ver. E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, vi o segundo animal, dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, e com peste, e com feras da terra. Meus amados, eu quero entrar no contexto dessa palavra, né, deste contexto, através de uma revelação que Deus me deu, né? Foi 2020, por aí terminando 2020, eu estava numa igreja, e eu estava ali, né? Nesse dia eu estava me sentindo diferente.
Estava me sentindo muito diferente. E eu fui mais cedo para a igreja, montei a guitarra, que eu adoro, o Senhor, toco, né? Guitarra, e também fazia o solo, né? Dos louvores. E assim, quando tinha um ministério de louvor, quando não estava presente. Então, eu estava ali louvando com alegria e tal. A igreja, né? Estava com muitas pessoas. Naquele dia aconteceu algo diferente. Eu estava sentindo algo diferente. E naquele dia eu pensava que, assim, será que hoje Deus vai me levar? Porque eu não estou me sentindo aqui na terra. Eu estou me sentindo em outra dimensão, totalmente diferente. Eu me sentia um corpo, sabe? Flutuar assim, leve, muito leve, né? E o que acontece? Quando eu acabei de fazer o louvor ali, estava fazendo o louvor e acabei, né? Entreguei para o pastor, me assentei e eu comecei a sentir muita presença de Deus. E naquele mesmo momento, eu me senti assim, vou dizer como o apóstolo Paulo dizia, que existe um homem que foi no terceiro céu e que ele não sabe se foi um espírito fora do corpo ou no corpo, ele não sabe como é que foi. Mas ele esteve lá. E eu estou mais nessa sintonia, porque eu estava sentado na igreja, mas minha mente, o meu coração estava em outra dimensão, totalmente diferente. Ali eu começava a sentir muito o poder de Deus. E esse dia Deus me mostrou maravilhas, muito maravilhas. E eu vi o Senhor assentado no trono. Só que o Senhor, eu não vi o rosto, era muito iluminado. Era muita luz, muita luz. E através dessa revelação que eu vou dar a vocês, tem vários itens que nós possamos aprender. Se você agora estiver, aonde você estiver, se você puder assistir, você pegar esse vídeo, eu estou pedindo a Deus que chegue e passe, compartilhe, porque é muito importante você ouvir o que Deus tem para falar no teu coração nesse dia. Comentem, fala alguma coisa, faz parte. Olha só, eu quero fazer um canal aqui, onde eu vou pregar revelações, palavra de Deus, não é entregar revelação, entregar itens que o Senhor me coordenou a entregar, coisas profundas. E eu vou pedir assim, arrumar um desenhista para desenhar tudo que Deus me mostrou. Então, meus amados, eu estava sentado ali sentindo uma enorme presença do Senhor, e eu via o Senhor sentado no trono. Só que eu estava dentro da igreja, entende? Eu estava dentro da igreja, e ali eu começava a chorar e sentindo a presença de Deus, e vendo ele ser sentado no trono. Só que eu olhava para o púlpito da igreja, o altar, aonde o pregador estava, não era mais o altar, era como se fosse um altar, mas totalmente modificado. Eu nunca vi aquele branco, eu nunca vi aquela pedra, tipo uma mármore, mas o branco não existe nessa terra, aquele altar, aquele púlpito onde o pregador estava com a Bíblia em cima para poder pregar. E uma coisa interessante, que nós vemos a grandiosidade do nosso Deus, quando ele disse que a terra é os cabelos do seu pé, quer dizer, é o sustento dos seus pés, ele descansa os seus pés em cima da terra. Eu já expliquei sobre os cabelos. O que é os cabelos? Os reis usavam muito tempo, quando eles sentavam no trono, eles tinham um sustentador embaixo, que eles colocavam e apoiavam os pés em cima. Então Deus é grandioso, né? E aquele altar, aquele púlpito, ele era maior do que o pregador.
para a dimensão daquele altar, branco, branco, o pregador, ele era desse tamanhozinho, pequenininho, em cima daquele altar. E quando eu olhava, aquele trono estava no colo do Senhor. E o Senhor se assentado no trono, e aquele altar estava no colo do Senhor. Estava ligado ao colo do Senhor. E dos dois lados do altar saía águas. E os pés do Senhor estavam sobre esses dois lugares. E dali saía águas, torrentes de águas vivas, um do lado do outro. Havia dois querubins, um do lado e um do outro. Uma coisa grandiosa, meus amados. E ali eu começava a olhar aquilo. Começava, e ali Deus mostrava mistérios muito profundos e muito grandes, que eu olhava para o pregador, para você ter uma dimensão do que eu via. Eu já não olhava mais o material. Eu estava dentro da igreja, mas eu estava totalmente de uma maneira sobrenatural ali. E Deus estava ali. Tudo estava acontecendo ali. Eu vi o povo olhando para o pastor, só o pastor pregando, mas ali estava o sobrenatural. E quando eu olhava assim, quando eu olhava, né, aquele altar, e olhava para o pregador, eu não via mais a capa da pele do pregador, eu via os órgãos dele por dentro, eu via os ossos, eu via os nervos, eu via o sangue circulando no seu corpo inteiro, eu vi os órgãos, o coração batendo, eu via assim como um raio-x, eu vi o estômago, o fígado, tudo, eu via tudo por dentro da carne, tudo o que estava acontecendo, o corpo dele trabalhando ali. E eu ficava olhando, mas que mistério profundo que Deus mostrava. Aí tudo bem, eu comecei já a entrar em outro sobrenatural, quando eu começo a me elevar. E eu cheguei num lugar onde havia muitas nuvens. Eu fui do altos céus. Eu estava no altos céus e eu estava dentro da igreja. Mas aonde eu fui, meu amado, tudo exalava vida. Tudo exalava vida. Tudo exalava vida. Era uma coisa sobrenatural que não tem descrição. Não tem como comparar a este mundo nada do que eu vi, nada do que eu senti. Eu só sei dizer, meu amado, que lugar excepcional. Não tem descrição para falar se é excepcional, excelência, nada. Mas é um lugar maravilhoso. Mas olha só, todos os acontecimentos que estão nesse livro estavam ali diante dos meus olhos. Todos os acontecimentos desse livro do Apocalipse estavam nos meus olhos, diante dos meus olhos. Ali foi meado de 2020, já terminando a questão da pandemia, as igrejas abrindo, essas coisas assim. E meus amados, olha só, as pessoas já voltando para a igreja. Meus amados, tudo que estava aqui dentro estava ali diante dos meus olhos. Eu vi milhares e milhares de anjos. Lembra quando o Senhor, Ele diz na sua palavra: nem os anjos, nem o Filho do Homem sabe o dia em que Ele vai voltar, que Ele virá, mas somente o Pai. Mas Jesus nos deixou sinais. Jesus, Ele disse sobre sinais que acontecerão antes que, assim que esteja perto de o Pai permitir que Ele venha. E isso, meu irmão, iminentemente já estamos próximos. Já estamos na beirinha de tudo isso acontecer. O que acontece, meu irmão? Quando eu olho aquele milhares de anjos e seus cavalos alados, brancos. A roupa dos anjos era branca, as vestes deles, a armadura branca, dourada. Meu amado, não existe cor igual aquela. Elas reluziam, meu amado, elas reluziam, e lá eu sentia uma paz. Que coisa maravilhosa, tudo exalava vida naquele momento, eu me sentia tão bem, eu me sentia tão bem. Sabe como é que você, vamos lá, vou fazer uma analogia, isso também não se compara. Você cria asas em você, você pode voar para tudo quanto é lado, você pode subir os
monte a voo, você pode ir para tudo, você é livre. Você pode ultrapassar oceanos, voando, batendo asas. Você não anda mais, mas você pousa onde quiser, lá em cima do pico da montanha, onde você quiser pousar, você pousa. Uma liberdade, uma paz, isso só exalava vida naquele lugar. Ali eu estava diante dos olhos da preparação da vinda de Jesus. Eles já estavam aprontando as suas celas, eles estavam com armas. As armas deles eram douradas, de prata, lanças e outras coisas mais. Meus amados, que maravilha, um sobrenatural muito imenso. E eu começava a olhar, e quando eu olhava para o meu lado, após uma luva, estava ali um grande acontecimento que eu estou lendo agora. E ali estava 4 cavalos. Vocês sabem quem eram esses 4 cavalos que estavam ali, cavaleiros? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Estavam ali, já sendo coordenado para uma ordenação do Senhor, para se cumprir no livro da palavra de Deus. Aí nós vamos lá, estava o cavalo branco, lá estava o cavalo vermelho, lá estava o cavalo preto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ali estava o cavalo amarelo. Eles estavam, e eu fiquei analisando aqueles, mas estão esperando alguma coordenação, ordenação de Deus. Foi ali no meado, terminando 2020, quando as igrejas foram liberadas, a pessoa começou, o lockdown começou a devagarzinho ser liberado, e o pessoal começou a ir para a igreja. E ali estavam os 4 cavaleiros do Apocalipse, e ali estava o exército, milhares de anjos. Ali já estava indicando que Jesus estava prestes a voltar. Ali já estava ele se aprontando para a ordenação do Pai, como Jesus falou. Mas somente o Pai sabe a hora. E ali, eu vou dizer uma coisa para vocês, meu amado, que maravilha, eu estava lá. A igreja, mas eu não sei como, se era em espírito ou fora do meu corpo, eu não sei, mas eu estava ali, na igreja, mas tudo isso aconteceu ali. Que maravilha, o lugar onde eu estava, meu irmão, só exalava vida. Meu irmão, quando eu voltei daquele sentido todinho ali, Deus me deu um renovo e falou comigo: aí está o teu renovo, aí está o teu renovo. E eu me via, ao mesmo tempo que eu estava sentado naquele banco, eu me via assim, ó, diante dos céus e de braços abertos, flutuando no alto. Meus amados, coisa maravilhosa, coisa sobrenatural. Tem pessoas que assistem e depois desligam. Meu amado, olha, tem pessoas que não gostam. Eu não vou falar nada, entregar na mão de Deus, porque Deus sabe, e Deus, quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Que maravilha, meu irmão. E quando eu leio aqui no livro de Apocalipse sobre os 4, o selo, a abertura dos primeiros selos, 6 selos, nós vemos uma coisa interessante, meu irmão. Glória a Deus. Nós vemos o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o amarelo. Quando nós vemos o cavalo branco, é o símbolo, um arco, e a flecha é uma coroa, e uma coroa com o cavaleiro saindo para vencer. Frequentemente visto como um conquistador, uma figura de falsa paz, talvez representando o anticristo ou conquista inicial dos povos. Vocês estão entendendo? Nós estamos vivendo momentos dessa forma. Esse cavalo branco já saiu, já está passeando na terra, já está passeando sobre a terra. Esse conquistador é o anticristo. Ele já está se pronunciando em várias formas de sinais que ele está em breve se manifestando. Mas isso ele sabe, ele próprio, que é no tempo do Senhor, no tempo de Deus. Mas ele já está dando os sinais de preparação, planejamento para o seu governo. Aí vem o cavalo vermelho, o cavalo que representa a guerra,
uma grande espada com poder para tirar a paz da terra e fazer com que as pessoas se matem. Meus amados, o que está acontecendo agora? O que nós estamos vendo acontecendo diante do quadro do mundo? As pessoas estão se atacando a si próprio. Não existe só guerra entre países, mas guerra entre pessoas de cores, de várias cores. Existem pessoas, se eu sou mais cheinho, o outro é magrinho, existe briga, as pessoas estão se atacando, estão se guerreando, estão se matando umas às outras. Tudo isso está se cumprindo, e isso é a representação do cavalo vermelho. Ele veio botar discórdia, dissensão, confusão no meio da humanidade. Olha só, ele simboliza guerras, conflitos e derramamento de sangue em larga escala. Meu amado, nós vemos o que está acontecendo aí. Nós vemos lá o que está acontecendo recentemente aí, mais de 12 mil mortos. Nós vemos na Nigéria, quantos mortos? 6 mil ou 7 mil, sei lá. Nós vemos o que está acontecendo sobre guerras, conflitos, derramamento de sangue. A violência, a iniquidade aumentou de tal forma. As pessoas, tem pessoas que tiram a vida das outras como se tirasse. Como se estivesse fazendo um pastel ali, fritando um pastel e acabou, tá normal. Tira a vida. Nós vemos o que está acontecendo lá no Irã agora, neste momento. Aqueles homens, eles não estão sozinhos, eles estão com demônios, eles estão com uma entidade sanguinária, porque estão matando crianças, estão matando pessoas trabalhadoras, pessoas de justiça, pessoas de paz. Eles não querem saber quem seja. Mas o que a palavra diz, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí nós vemos mais embaixo o cavalo preto. Uma balança usada para pesar alimentos, indiciando racionamento e escassez. Você sabe o que é isso que está acontecendo? A nova ordem mundial. A pretensão de um só governo. A pretensão já um planejamento para o futuro. Só vai quem comer, só vai quem beber, só vai trabalhar, só vai quem ter paz. Quem estiver com a besta, quem estiver com o anticristo. Então nós vemos aqui uma escassez de alimento, vai faltar. Vou te contar outra revelação que Deus me deu. E isso consta quando essa revelação que eu falei, sabe, a primeira revelação, quando você sobe no altar para pregar a palavra de Deus, você pensa o quê? Ah, é fácil, é legal pregar, maneiro, é lindo. Mas você não sabe, você está no colo de Deus. Você tem que ter muito cuidado. Por isso que a Bíblia diz bem claro em Mateus 7, diz assim: não julgueis, para que não seja julgado. Com a mesma medida o juiz que julgar, será julgado e medido a vós. Primeiro tire a trave, se conserte, para que você possa tirar o cisco do olho do teu irmão. Isso, meu amado, é realidade. E a palavra ainda diz: hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, para te poder você consertar o irmão, para você pregar a palavra de Deus, porque a palavra é justiça, a palavra é verdade. Está lá em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra é Jesus, esse pão da vida é Jesus. E quando você prega a palavra desordenadamente, de qualquer maneira, você pode estar se ferindo e ferindo a outros. Mas nós temos que consertar primeiro a nossa vida. Então quando nós olhamos, então o que acontece? Quando eu digo aquele púlpito, aquele altar que o pregador é tão pequenininho, isso é para você baixar a sua crista, que nada é teu. Você está sendo monitorado, você está sendo sondado pelo Senhor.
Porque uma coisa é certa, quando ele diz para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas eu olho ao coração. Eu olho teus pensamentos, eu sei. Salmo 139 diz que antes de nós procedermos ou falarmos, Deus já sabe de todas as coisas. Você, nada que você faça, nada que você pense, você está ali, nada é oculto. Tudo está descrito, está diante, vivo, está nu diante de Deus. Uma coisa, tudo que está oculto vai ser revelado. E tudo que está oculto vai ser pregoado nos telhados. É esse o aviso que eu tenho daquela revelação. A outra revelação é o seguinte. Estava eu num certo lugar. Eu perguntei, Senhor, que vírus é? Que Deus falou que viria um vírus pior do que o Covid. E eu disse, Senhor, vai matar. Se viu o Covid, matou muita gente. E Deus fala, se prepara. Fortalece. Se fortalece na minha presença. Porque o que virá vai ser implacável. E o que acontece? Deus me levava tipo um paraíso. Era rios, um rio quase da largura de uma rua dessa aí. Aquele rio de água cristalina, que coisa linda. Era tipo um jardim, uma floresta, um lugar onde que as pessoas ficavam, tipo assim, um jardim botânico, tipo zoológico, assim, aquelas árvores, tudo. E muitos lugares aí que as pessoas vão visitar, né? Ficam lá, sentados debaixo das árvores, gramado, aquilo lindo, né? Então eu vi aquilo lindo, aquela grama, né? E as gramas eram tão baixinhas que descia no rio assim, tipo ao tamanho do meio fio. E ali, aquelas águas cristalinas, pé de frutas. Mas que coisa linda. Eu mostrava. E quando eu chegava mais à frente, havia um animal morto. E eu olhava assim, só que o animal estava de costas. Eu não via qual tipo de animal que estava ali. Mas quando eu olhava aqui na nuca, estava sanguentado, então estava carne viva, parece que tinha morrido aquela hora. E de dentro do cérebro dele saía duas bactérias. Essas bactérias eram uma linha, tipo uma linha de máquina. Duas. E elas floresciam amarelo, com um amarelo que eu coloco, um amarelo assim, fluorescente. E elas saíam desse tamanhozinho assim, ó. E elas saíam dali. E elas eram bactérias inteligentes, porque elas sabiam que eu estava observando. E elas queriam fugir de mim para que eu não pudesse vê-las. E elas se jogaram no rio. Elas entraram no rio. Quando elas entraram no rio, o rio se tornou uma água preta, fedorenta. Aquela água cristalina que eu vi os peixes nadando. Ficou preta, fedorenta, ficou poluída. E quando eu olho, elas tentam fugir, ao contrário da corrente. Mas eu vejo elas. E quando eu olho elas, na mesma hora eu viro para os céus e digo, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, é esse o vírus que irá de vir? E a voz que vem do alto soa nos meus ouvidos. Meu servo, é essa daí, é esse aí mesmo. Vai ser implacável, meu servo. Vai atingir água, vai atingir alimento, vai atingir comida, vai atingir os animais, vai atingir tudo. Ela é implacável. Avisa o meu povo, avisa as pessoas o que há, o que vem por aí e o que eu vi por vir. E eu ali, eu me levantava, eu vi um pastor Alexandre Teixeira, o reverendo Alexandre Teixeira da Metodista, igreja metodista. Eu via do outro lado, ele dá aula em faculdades, né? Ele tem muito conhecimento. Eu vi ele do outro lado do rio, e eu gritava, pastor. Aí ele, ô Luiz, tudo bom? Eu falei assim, olha, avisa, o senhor que tem muito conhecimento, avisa o povo, avisa essas pessoas, avisa a igreja, por onde o senhor for, que é esse o vírus que vai vir. E Deus falou para mim que ele é implacável, vai atingir água, comida, bichos, vai trazer animais, vai atingir muitas coisas, e ele é implacável. E ele na mesma hora falou assim, pode deixar, Luiz, eu vou avisar. Quando eu olho essa mensagem do cavalo preto, uma balança usada para pesar alimento, indicando racionamento e escassez. Olha só, representa fome severa e miséria, onde alimentos básicos se tornam extremamente caros. Meu amado, vai se tornar caro, tudo vai se tornar caro. E às vezes vai estar em escassez alimentos. Vai estar em escassez. Mas isso é todo um planejamento pro final dos tempos. Por quê?
vai afastar. É como se diz, as pessoas mais simples, pessoas que ganham menos, vão ter menos condições de sobreviver. As pessoas que ganham muito, milhões, elas vão ter condições de sobreviver, mas mesmo assim não vão escapar da mão do anticristo. Sabe por quê? Vai estar escolha. Se você aceitar o anticristo, você vai viver em paz, vai comer, vai trabalhar, vai fazer tudo. Mas se você não aceitá-lo, você está sujeito a duas coisas: a morte ou prisão, encarceramento. Então, meus amados, esse é o cavalo preto. Eu creio assim que vai atingir governamental. O que está acontecendo no dia de hoje, meu irmão? O que está acontecendo? O Trump está colocando essas sanções aí em todos os países. A questão também de governos que estão aumentando cada vez mais impostos, como o Brasil e como muitos outros. E está dificultando pessoas que trabalham para revender esses produtos, como o agro e como muitos lugares, que daqui a pouco não vai valer a pena um comerciante comprar para vender, porque ninguém vai ter dinheiro para comprar, porque vai estar muito caro, vai estar acima do preço. Vocês estão entendendo? Então eu creio assim, é espiritual, é uma coisa espiritual, já está sobre a terra. O cavalo branco, o cavalo preto já está sobre a terra, né? O cavalo vermelho, o cavalo branco, o cavalo vermelho e preto já estão sobre a terra já há um tempo, já estão fazendo isso. Está mais forte a tendência de atingir uma economia mundial. O que nós observamos através de estudo, de conhecimento, que eles estão tentando resetar o mundo, fazer tudo novo. A Bíblia vai ser reescrita novamente da maneira e da forma deles. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está planejando e provendo tudo isso aí? Planejamento para daqui a uns tempos isso acontecer? O anticristo. O anticristo. Porque ele vai querer enquadrar tudo de acordo com a ideologia dele, da forma dele, como está escrito na palavra. Aí vamos para outra passagem que diz sobre o cavalo amarelo. Esse é o mais trágico de todos. Por quê? Além de vir fome, peste, além de vir, como se diz? Vamos lá. Tirar a paz, fazer as pessoas se matar umas às outras, né? Através dos outros. Nós vemos aqui o cavalo amarelo, né? O cavalo amarelo, pálido, decorado ou esverdeado, como verde doença. Símbolo, o próprio cavaleiro chamado morte. E o inferno ou a sepultura o segue de perto. Olha só, lembra de 2020, a pandemia? Meus amados, Deus me mostrou. 2010 Deus já havia me mostrado sobre o que viria. As pessoas estão amarradas, estão repreendidas, crentes falando isso. E depois, quando chegou 2020, o que aconteceu? Quantos cristãos ficaram perturbados psicologicamente com o que estava acontecendo, ficaram apavorados, sem saber o que estava acontecendo. Sabe por quê? O povo erra por falta de conhecimento. E às vezes, o que acontece? Deus me mostrou dentro da igreja. Quantos eu tenho enviado dos meus, vocês têm matado. Quantos eu tenho enviado dos meus para falar em meu nome e vocês não têm me ouvido. Agora, igreja, isso foi na pandemia. Eu vou estremecer e vou sacudir minha igreja. Está acontecendo. O cavalo amarelo vem acompanhado do inferno, sepultura. Foi o que aconteceu na pandemia. Veio acompanhado a morte. Veio a morte. Morreu milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Quem estava desconcertado, quem estava consertado, quem estava desconcertado, quem consertado, foi todo mundo. Agora, ficou no critério de Deus quem foi para a glória e quem não foi. Agora vamos lá. Simboliza a morte em massa por peste, doença, fome e feras.
Vocês já estão entendendo aí? E tem lugares aí que as feras estão destruindo os habitares dela, mas isso é bíblico. Elas vão passar aí para grandes cidades, vão para as pessoas, vão atacar pessoas, vão se alimentar das pessoas, vão ser atacadas por essas pessoas. Nós vemos lugares aí que já estão sendo invadidos por Python. Estados Unidos é uma. Tem outros lugares aí invadidos por muitos. Apareceram bichos de alto escalão e perigosos. Está aparecendo praga, peste de todas as formas no meio da vegetação. Tem coisas aí que ninguém sabe pensar o que é aquilo. O mar também. Eu estava vendo um vídeo esses dias que estão matando um tal de peixe aí que está parecendo que virou uma praga no mar. Ele come tudo, mata tudo. E o que eles pescam esse peixe, matam ele e jogam no mar de novo, para não proliferar mais. Mas eles estão crescendo. E se você ver, eles estão crescendo em grande escala. Eles estão se proliferando em alta escala. E é o seguinte, se você hoje for na Barra ou em qualquer lugar, em rios poluídos, você já vê jacaré lá dentro. Eles se adaptaram já. Aí vamos lá. Simboliza a morte, em massa por peste. Olha só, morte, doenças, fomes. Quantas pessoas estão passando fome? A mídia não mostra? A mídia jamais vai mostrar. A mídia não vai mostrar para você o que está acontecendo. E olha só, com poder para matar 1/4 da humanidade. Irmão, se você já ouviu falar sobre a nova ordem mundial, o que está acontecendo? Qual é a ideologia, qual é o planejamento da nova ordem mundial? Dizimar e matar a 1/4 parte da humanidade. Aí você fala, mas é o homem, não sei o que, isso é teoria da conspiração, não existe. Eu falei, meu irmão, isso é espiritual. Isso é coordenação bíblica, está aqui. É o cavalo amarelo, ele foi dado o propósito e a cogitação dele fazer tal coisa. Então, meus amados, em nome de Jesus, esses cavaleiros são vistos como presságios dos eventos do fim dos tempos, precursores de julgamentos divinos, mas não as causas finais, olha só, e representam males que já afetam a humanidade. Já afetavam, e agora vai afetar mais. Quando eu tive essa revelação em 2020, ou depois um pouquinho, eu vi os 4 cavaleiros. E essa coordenação de Deus, talvez, quando Deus falou comigo que viria algo pior que o Covid, eles já estão na Terra. O que está acontecendo, se você observar, os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão operando mundialmente. Estão operando mundialmente, gente. Na economia, na guerra, na fome, na peste, na doença, uma briga, na discórdia, na confusão, está tudo aí. Então, meus amados, o que está acontecendo? Eu me alonguei muito com esse vídeo, mas que Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus, que você tenha ouvido, quem tem ouvido, ouça os espíritos da igreja, que você possa assistir, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Muitas pessoas pensam que são fantasia, histórias de carochinha, né? Não, é a realidade, é sério. Bem-aventurado, está lá em Apocalipse, bem-aventurado aqueles que guardam a profecia deste livro. Eis que em breve venho, eis que estou às portas, eis que venho sem demora. Que Deus abençoe a cada um, dê um dia abençoado, em nome de Jesus, nesse dia. Meus amados, se eu puder, se você puder assistir esse vídeo todo, assista, meu. É importante você assistir. Esse é o vídeo mais que eu contei, mais revelações do que Deus mostrou. E você possa ver ele todinho. Eu sei que você me conhece,
Vamos lá, o que aconteceu lá em... Quando Jesus veio, o que acontece? O povo via ele, o filho de José. Ah, não, com esse pastor Luiz só fala essas coisas já há muito tempo, não sei o que, blá blá blá. Amém. A pandemia eu falei em 2010, 2020. Demorou 10 anos. Irmão, está vindo coisas piores aí, árduas, difíceis. Quem crê, amém. Amém? Glória a Deus. E quem não crê, amém também. Está na mão do Senhor. Glória a Deus.